Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos na TV Revelar. Eu sou o Beto Ramos. Aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Use a chave Pix para fazer suas doações ou se torne membro da nossa comunidade. Nós estamos trazendo para você esse tema: como curar mágoas segundo o espiritismo. Essa premissa você vai encontrar em vídeos na internet. Mas, como assim, Lauro Rodrigues? Isso não é espiritismo? Olá, Beto. Muito bom poder estar aqui para conversar um pouco sobre isso, porque, né, como nós havíamos conversado anteriormente, não podemos colocar a doutrina espírita na conta de uma doutrina de autoajuda, né, Beto? É muito mais que isso, né? É uma doutrina onde nós precisamos estudar os princípios, estudar as consequências morais que decorrem de todos esses princípios, de todas as comunicações dos espíritos, e meditar muito, estudar muito e meditar muito. Então, logo, como curar mágoa? Não tem essa receita, tá? Né? Quem acreditar que o espiritismo vai oferecer uma receita, uma fórmula mágica para curar mágoas, está equivocado. Nós precisamos ter um olhar um pouco diferente sobre essa doutrina, que é grandiosíssima, mas não pode ser tratada como algo no sentido de autoajuda, Beto. Pois bem, importante a gente também definir o que é mágoa, né? Mágoa, no sentido figurado, poderia ser aquele desgosto recolhido, cujas marcas vão aparecendo no olhar, no semblante, nas palavras, uma espécie de tristeza, de amargura ou de pesar. Também é uma sensação desagradável que nos é causada por um agravo ou por uma indelicadeza, na qual ficamos naquele chamado ressentimento. Pode ser um sentimento de pesar, pode ser um sentimento de compaixão, pode ser um sentimento de dó, lástima ou de pêsame. Também cabe bem nessa questão de mágoa. Portanto, precisaríamos saber de qual mágoa se estaria falando. Mas, obviamente, se está falando em cura, deve ser alguma questão relacionada ao psicológico. Bom, o Espiritismo, ele, de fato, inclusive, tinha uma revista chamada Jornal de Estudos Psicológicos. Porém, Laurinho, infelizmente, a compreensão que se tem do Espiritismo é quase nula ou não existe. Como Kardec propriamente disse, escreveu bastante sobre isso, nos advertiu, ele falou para tomar cuidado com seitas, que é o que acabou se transformando, porque se forma ao lado do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina esclarecedora, consoladora, claro, mas o Espiritismo, ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, diz Kardec, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Obviamente, eu estou falando da explicação que Kardec traz lá na obra O que é o Espiritismo. Mas é preciso ter claro isso. As nossas relações humanas nos colocam agindo, omitindo, fazendo, deixando de fazer. Ou seja, nós estamos sempre nos relacionando. Então, Kardec, obviamente, ele estava falando do Espiritismo na situação de entrar em comunicação com o espírito, seja do encarnado, seja do desencarnado. Dessas relações surgem, advêm, consequências morais. Das nossas relações entre encarnados, espíritos encarnados, decorrem, claro, consequências morais. E, obviamente, a moral, ela seria, a mágoa, desculpe, melhor dizendo, ela seria uma dessas consequências morais. Bom, dito isso, o que a gente não vai encontrar no Espiritismo é como curar a mágoa. Se você leu isso em obra mediúnica, se você está escrevendo alguma coisa relacionada aí com autoajuda,
O Espiritismo não traz essa receita de bolo. Muito pelo contrário. Então, o Espiritismo, de fato, gente, vai tratar da natureza, da origem, do destino dos espíritos e das relações desses espíritos com o mundo corpóreo, com o mundo material. Ele não traz essa ideia de mágoa segundo o Espiritismo, nem cura, nada a ver. Agora, se você colocar mágoa na conta das más tendências, das paixões, da própria característica própria dos espíritos imperfeitos, estudando lá a escala espírita, questões 101 e seguintes, a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos que, de fato, há um meio para se vencer essas tendências próprias dos espíritos a caminho da perfeição. Lá na questão 909, Laura, ele vai dizer assim, para os espíritos: o ser humano poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta é peremptória, objetiva. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam. Então, gente, você que tem que ter vontade de vencer essas imperfeições. O Espiritismo não traz receita nenhuma. Porque a forma que eu vou vencer a minha imperfeição é diferente da do Lauro e diferente da de todos os outros indivíduos no planeta, inclusive no universo. Porque cada individualidade é única e as soluções, elas não são as mesmas. E aí, para passar para o Laurinho, infelizmente, isso aqui é para a tal malfadada lei de causa e efeito. Então, esquece isso, porque também não tem lei de causa e efeito no Espiritismo. O que tem é um axioma e os ignorantes de plantão não sabem o que significa isso, o que seja isso. Então, deveriam estudar. Não tem como curar mágoa, segundo o Espiritismo, a não ser você, pelos seus próprios esforços, tentando vencer suas más tendências. E aí é um problema muito pessoal, Lauro Rodrigues. E tudo isso que você falou e os significados que você leu aí, né dentro do vocabulário de mágoa, é oriundo de quê? Né? Orgulho, egoísmo. E como é que nós vamos, então, identificar isso em mim? Por exemplo, eu vou identificar isso em mim. Eu posso até identificar no Beto, em qualquer um de vocês, mas eu tenho que aplicar isso a mim. Uma vez que eu consigo identificar nas pessoas, fica claro que eu consigo identificar em mim. Aí precisamos, então, trabalhar uma questão chamada orgulho. E o Beto acabou de colocar para nós aqui, Livro dos Espíritos, é a parte terceira das leis morais, o capítulo 12, como vocês estão vendo aí, é a quinta lei, que é o conhecimento de si mesmo. Questão 919. Pessoal, conhecimento de si mesmo, não é o conhecimento do outro. Né? Nós estamos falando aqui em moral e não em moralismo. Né? Questão 919. Qual é o meio mais prático? Qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O que é o mal, então? É a ignorância. E o que é oriundo dessa ignorância? Egoísmo e orgulho. Olha a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, ele desdobra essa questão. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Então, conhece a ti mesmo, a gente compreendeu. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí, pessoal, para quem quer ensinar como curar mágoa, é estudar espiritismo. Fazer o que eu fiz, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava a limpo, né, em revista, o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que
em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse, que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu espírito protetor, ao seu anjo guardião, como está aqui nessa tradução, que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Até aqui, então, eu já quero... Então nós temos aqui uma receita, por assim dizer, como Santo Agostinho ele fez para se conhecer. É ótimo. Para ser bem breve aqui, está aí polulando aí nos meios televisivos, de internet, a questão de uma cirurgia que uma personalidade passou, um transplante, e que muitos estão julgando porque ele com dinheiro comprou, possivelmente não sei o quê, passou na frente de todo mundo. Então, percebam, e aqui eu não estou aqui, não quero entrar nessa questão, mas entendam que quando nós começamos a acusar, significa que eu ainda não me conheço. Porque aí, para mim me conhecer, eu teria que dizer assim: e se eu estivesse no lugar dessa personalidade? E se fosse eu? E se fosse um dos meus filhos, parentes, um amigo? E se fosse? Então, é o conhecer a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, para que a gente possa realmente não ficar vinculado a essas ideias negativas. Então, a receita, se perguntar para mim, Laura, qual é a receita? Estudar doutrina espírita. Para ser claro, estudar as obras de Allan Kardec com seriedade, com profundidade, com perseverança. Beto? E nesse sentido, a gente vai compreender que a pessoa que está magoada com qualquer coisa que seja, ela ainda não atingiu o progresso real. E nesse sentido, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 919, quais seriam os caracteres do ser humano de bem. Por que sinais se pode reconhecer no ser humano o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E aí eles dizem a Kardec: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, pessoal, falar assim, como curar mágoa? Como curar mágoa? Não tem como curar a mágoa. É você progredir, é você parar de sentir mágoa. E você vai parar de sentir mágoa de alguém se elevando. Então, você não vai se preocupar com o mundo ao seu redor, você vai se conformar e cumprir as leis divinas. Mas que leis são essas? Lei de justiça, amor e caridade, né? Interrogar a sua consciência, ser possuído pelo sentimento de caridade, amor ao próximo, fazer o bem, ser bom, ser humano, ser benevolente. Esse cara, ele não é magoado com ninguém. Não é. Então, gente, não tem receita de bolo. É elevação. Como curar mágoa segundo o Espiritismo? Zero chance. Não existe essa resposta. Isso não é Espiritismo. Eu vou ficando por aqui, devolvo para o Lauro para fazer o encerramento para nós desse encontro, né? Que até já passou do tempo que a gente queria fazê-lo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam, deixem seus comentários e vamos seguir em frente divulgando doutrina espírita, mas a verdadeira segundo Kardec. Lauro Rodrigues. Valeu, Beto. Pessoal, muito obrigado. E uma vez que nós passamos a nos conhecer e estudando o Espiritismo, nós estamos tomando consciência. E uma vez que tomamos consciência de algo que eu preciso me melhorar, e isso não vai ter saltos, vai acontecendo gradativamente, de acordo com o esforço de cada um. Mas o importante é se conhecer. Não tem outro meio. Pessoal, obrigado e nos vemos aí num próximo vídeo. Fiquem com Deus.